Antes que o primeiro raio de sol tocasse a terra, antes que o oceano encontrasse a praia, havia um reino que a mente humana mal consegue imaginar. Um lugar de glória absoluta, de poder sem limites. E no centro desse reino eterno, um ser de luz incomparável reinava sobre todos os outros. Seu nome era Lúcifer, e esta é a história de sua queda. Imagine o ser mais belo que sua mente pode conceber, e então multiplique isso por 1000. Era assim Lúcifer, chamado de filho da manhã, estrela de alva, portador da luz. Ele estava presente quando as fundações do mundo foram lançadas. Ele era o favorito, o escolhido, e foi exatamente isso que o destruiu. Havia um dia, um único momento, em que o destino de toda a criação foi selado para sempre. O Criador reuniu seus anjos e anunciou: "Farei o homem à minha imagem e semelhança." Um silêncio pesado caiu sobre o salão celestial, e em meio a esse silêncio, um pensamento nasceu na mente do mais belo dos anjos. Um pensamento que nunca deveria ter existido. Ele se levantou diante do Criador, o único ser que ousou questionar o que não deveria ser questionado. Por que o homem? Sua voz ecoou pelo salão eterno. Eles são fracos, são imperfeitos, são feitos de pó. E o Criador respondeu com uma verdade que Lúcifer se recusou a aceitar, porque o amor verdadeiro não pode ser forçado. Foi nesse momento que o orgulho se transformou em ódio. E assim o homem foi criado, frágil, mortal, imperfeito, mas amado de uma forma que Lúcifer nunca havia sido amado. Eles caminhavam pelo Éden como filhos, não como servos. Conversavam com o Criador como amigos. E enquanto Adão e Eva viviam em graça e inocência, Lúcifer observava, calculava, e seu coração, antes de luz, começava a escurecer. Ninguém nasce monstro. Lúcifer não acordou um dia decidido a destruir tudo. Foi um processo lento, silencioso, devastador. Cada olhar para o Éden era uma ferida. Cada sorriso de Adão era uma punhalada. E enquanto o ódio crescia, a luz dentro dele diminuía. Suas asas brancas começaram a escurecer. Seus olhos perderam o brilho dourado. E no lugar do anjo mais belo, nasceu algo que o universo nunca havia visto antes. O mal raramente aparece como é. Ele não chegou rugindo. Não chegou com chamas e gritos. Chegou suave. Chegou com palavras doces e promessas sedutoras. Lúcifer, o portador da luz caído, envolveu-se em um manto de sombras e desceu ao lugar mais sagrado da criação. Ele tinha uma missão: provar que o homem era tão fraco quanto havia dito, e que o Criador havia cometido o maior erro de todos os tempos. Ela estava sozinha, e a voz chegou como um sussurro entre as folhas. Por que Deus proibiu esta árvore? Ele tem medo do que vocês podem se tornar. Eva hesitou, mas a dúvida já havia sido plantada. E a dúvida, quando regada pelo orgulho, cresce mais rápido do que qualquer erva daninha. Ela olhou para o fruto, belo, perfeito, proibido, e naquele silêncio eterno, ela estendeu a mão. O som foi quase imperceptível. Uma mordida, um fruto, um momento. Mas naquele instante, o universo inteiro estremeceu. A inocência morreu. O medo nasceu. E Adão e Eva, que antes caminhavam nus e sem vergonha diante do Criador, agora se escondiam entre as árvores, cobertos de folhas e de culpa. Lúcifer observava de longe. E pela primeira vez desde o início de sua trama, ele sorriu. O orgulho não conhece limites. Depois de corromper o homem, Lúcifer queria mais. Muito mais. Ele reuniu seus seguidores, 1/3 dos anjos do céu, e declarou guerra ao próprio Criador. Subirei acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Eram as palavras mais audaciosas já pronunciadas em toda a eternidade. E foi então que o arcanjo Miguel desembainhou sua espada, e o céu pegou fogo. E então,
Ele caiu. Como um raio. Como uma estrela arrancada do céu. Lúcifer, que havia se sentado ao lado do trono do Criador, agora despencava em direção ao abismo. Seus seguidores caíam com ele, uma chuva de anjos corrompidos, suas asas em chamas, seus gritos ecoando pelo universo. E enquanto caía, ele olhou para cima uma última vez, e viu o céu se fechando sobre ele para sempre. Adão e Eva saíram do Éden com as mãos dadas e o coração partido. O portão se fechou atrás deles. O paraíso havia terminado. Mas o Criador, mesmo em seu julgamento, havia deixado uma promessa. A escuridão não seria eterna. A queda de Lúcifer foi o começo de uma guerra que ainda não terminou. Uma guerra entre a luz e as trevas que se trava até hoje, dentro de cada coração humano. A pergunta que fica é: qual lado você escolhe?